Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula de distribuições de probabilidade, agora com a parte 4. Nas aulas passadas, nós aprendemos várias distribuições discretas e na aula de hoje vamos terminar esse assunto, tratando da distribuição geométrica e da distribuição binomial negativa. Começando pela distribuição geométrica. Imagine que x conte o número de ensaios até obter o primeiro sucesso. Então, temos a seguinte situação. O primeiro ensaio foi um fracasso, o segundo foi um fracasso, o terceiro fracasso, e foi assim até obter o primeiro sucesso. Nesse caso, a variável aleatória x é igual a 7, porque demorou 7 ensaios até eu obter o primeiro sucesso. E como estes ensaios são independentes, temos que a probabilidade de fracasso é 1 menos p e a probabilidade de sucesso é p. Ou seja, ela não muda de ensaio para ensaio. Sendo assim, podemos dizer que a probabilidade de ocorrer exatamente 7 ensaios é igual a 1 menos p elevado a 6, veja, 7 menos 1, porque o último ensaio foi um sucesso. Então, temos p no final. É exatamente essa a distribuição geométrica. Ela conta o número de ensaios até obter o primeiro sucesso. Então, formalmente, a variável aleatória x, que corresponde ao número de ensaios, não é o número de fracassos. Aqui nós estamos contando o número de ensaios. Eu estou enfatizando isso porque, dependendo da definição da distribuição geométrica, você pode mudar a variável aleatória considerando o fracasso ou o número de ensaios. Nesse caso, estamos considerando x como o número de ensaios até o primeiro sucesso. E a p de x é dada dessa forma que a gente está vendo. 1 menos p elevado a x menos 1. Veja, no exemplo anterior, x menos 1 era 6, porque tínhamos 7 ensaios e 6 foram fracassos, vezes p, que é o último ensaio que resultou em sucesso. E note que x começa em 1, porque como eu estou contando o número de ensaios, não faz sentido eu ter x igual a 0. E a notação é dada por x, tem distribuição geométrica com parâmetro p. Ou seja, a única informação necessária para eu definir completamente essa distribuição é a probabilidade de sucesso. Além disso, a esperança e variância são dadas dessa forma. A esperança é 1 sobre p, então imagine que a probabilidade de sucesso seja 0,1. Consequentemente, a esperança de x é igual a 1 sobre 0,1, que é igual a 10. E faz sentido, porque como x conta o número de ensaios, se temos 10% de chance de obter um sucesso, é esperado que o número de ensaios até obter esse sucesso seja igual a 10. Então, essa é a interpretação da esperança. E a variância é 1 menos p dividido por p ao quadrado. Vamos ver alguns gráficos da distribuição geométrica. Nesse caso, no eixo x eu tenho a variável aleatória, e para cada uma dessas situações, estamos variando a probabilidade de sucesso. Então, veja no primeiro gráfico que a probabilidade de sucesso é muito baixa, é 0,1. Isso significa que teremos muitos ensaios até obter o primeiro sucesso. Diferente, por exemplo, do p igual a 0,6. Nesse caso, significa que a probabilidade de sucesso já é muito alta. Isso significa que eu vou precisar de poucos ensaios até obter o primeiro sucesso. Por isso que a distribuição está muito mais deslocada para a esquerda. Vamos ver alguns exemplos.
O primeiro é a venda de um imóvel. Quantas tentativas de vendas eu devo fazer até resultar no sucesso, que seria, de fato, realizar a venda? Nesse caso, estamos diante de uma distribuição geométrica, que os ensaios são essas tentativas de venda e este experimento vai parar quando tivermos o primeiro sucesso. Mais um exemplo. Imagine que tenhamos um algoritmo que resolva estes enigmas com probabilidade de 0,3. Então, o algoritmo vai tentando acertar o enigma até que, de fato, ele acerta, que resulte em um sucesso. Nesse caso, novamente, estamos diante da distribuição geométrica. Seja x o número de tentativas até resolver este enigma. Pergunta: qual a probabilidade de quebrar este enigma na segunda tentativa? Ou seja, o algoritmo vai tentar a primeira, vai fracassar, vai tentar a segunda e vai acertar. Ora, Eduardo, considerando que x tem distribuição geométrica, contando o número de tentativas, o que está sendo perguntado é a probabilidade de x ser igual a 2. Isso acontece se tivermos o primeiro fracasso, que seria esse 1 menos 0,3 elevado a 2 menos 1, vezes a segunda tentativa ser um sucesso, que seria esse 0,3, resultando em 12% aproximadamente. Segunda pergunta: quantas tentativas são esperadas até resolver o enigma? Nesse caso, o que está sendo perguntado é a esperança de x. Como o p é 0,3, temos que a esperança é 1 dividido por 0,3, que é igual a 3,33. Em outras palavras, espera-se que o algoritmo realize em torno de 3 tentativas até resolver o enigma. Então, essa é a distribuição geométrica. Agora, vamos passar para a distribuição binomial negativa, que é, de certa forma, uma extensão da distribuição geométrica. Na distribuição geométrica, tínhamos x contando o número de ensaios até obter o primeiro sucesso. Então, era dessa forma. Primeiro ensaio, fracasso, segundo fracasso, e foi assim até obter o primeiro sucesso. E a probabilidade era dada dessa forma porque consideramos a independência dos ensaios. Então, tínhamos 1 menos p elevado a 6 nesse caso, porque o sétimo ensaio parou o experimento, vezes p, que é o último ensaio que resultou em sucesso. A binomial negativa é, na verdade, uma generalização da distribuição geométrica. E por quê? Porque nesse caso, agora, estamos considerando o número de ensaios, assim como no caso anterior, até se obter não o primeiro sucesso, mas, por exemplo, o terceiro sucesso, o quinto sucesso, etc. Ou seja, no caso do exemplo anterior, tínhamos um ensaio fracasso, mas poderíamos ter no segundo ensaio um sucesso, terceiro fracasso, quarto ensaio sucesso. Veja que o experimento ainda não parou. E por que ele não parou? Porque, diferente da distribuição geométrica, nesse caso ele só vai parar quando obtiver o terceiro sucesso, neste exemplo. Então ele vai continuando, quinto ensaio foi um fracasso, o sexto foi um fracasso e no sétimo teve sucesso. Então, novamente, o experimento aqui parou no sétimo ensaio, mas note que já ocorreram 2 sucessos, porque o meu experimento, nesse caso, só vai parar quando obtiver o terceiro sucesso. Então, considerando que cada ensaio é uma distribuição de Bernoulli, temos essas probabilidades, que no primeiro caso seria 1 menos p elevado a 4 aqui, vezes p elevado a 2, porque eu tive 2 sucessos. Entretanto,
estes sucessos que ocorreram no ensaio 2 e 4 poderia ter ocorrido no ensaio 1, poderia ter ocorrido no ensaio 5, no 6, ou seja, poderíamos ter uma permutação destes sucessos e fracassos. Não necessariamente deveria ocorrer nessa ordem que estamos vendo. Por isso que temos essa combinação de 6, 2A2. É justamente para contemplar todos estes cenários em que variamos o sucesso e o fracasso nessas 6 tentativas, vezes o P, que é quando meu experimento parou, porque eu obtive, nesse caso, o terceiro sucesso. Então, de maneira geral, a variável aleatória x, que corresponde ao número de ensaios até se obter R sucessos, veja que não é mais um sucesso, e sim R sucessos. Se o R for igual a 1, estamos diante da distribuição geométrica. A probabilidade é dada dessa forma. Então, aquela combinatória que nós vimos é essa x menos 1, R menos 1. Por que é x menos 1? Porque como eu estou contando o número de ensaios, aquela combinação ocorre para todos os ensaios anteriores ao último, que foi quando o meu experimento parou. Por isso que é x menos 1, e o R menos 1 é porque o último ensaio foi um sucesso. Então, aqui eu estou fazendo a combinação somente para os R menos 1 sucessos anteriores ao último, que foi quando o meu experimento parou. Isso vezes 1 menos P elevado a x menos R, que seriam os fracassos antes do experimento parar, vezes P elevado a R menos 1, que seriam os sucessos antes do meu experimento parar, vezes P, que é quando o meu experimento parou. E por que eu descrevi cada ponto dessa probabilidade? Porque na prática, o que vemos não é essa representação, é essa. Veja que antes tínhamos P elevado a R menos 1 vezes P, porque assim é mais fácil de entender o que está acontecendo, mas o que vemos em geral é assim, P elevado a R, porque eu simplesmente absorvi esse último P, somando um termo nesse P elevado a R menos 1. Então, temos essa representação da distribuição binomial negativa. E, novamente, veja que o x começa em R, porque se eu quiser, por exemplo, parar o meu experimento após o quarto sucesso, é necessário, no mínimo, 4 ensaios. A notação é dada dessa forma. Novamente, temos parâmetro P, mas agora tem o parâmetro R. Antes não tínhamos o parâmetro R, porque a distribuição geométrica considerava o R igual a 1. Agora, como é um pouco mais geral, temos esses dois parâmetros que temos que especificar. A esperança e variância é dada dessa forma e a interpretação é exatamente a mesma que vimos na distribuição geométrica. E veja os gráficos agora. Nesse caso, o x continua sendo a minha variável aleatória. Para cada um dos cenários, eu estou variando o p, mas na primeira linha temos o r igual a 3 e na segunda o r igual a 5. Quando o r é igual a 3, significa que eu vou parar o meu experimento no terceiro sucesso. Consequentemente, eu vou parar antes do que no r igual a 5. Porque no caso da linha de baixo, temos que obter muito mais sucessos até parar o experimento. Por isso que, olhando da primeira linha para a segunda, a distribuição está deslocada para a direita. E, variando as probabilidades, temos a mesma interpretação da distribuição geométrica. Quanto mais difícil obter o sucesso, mais experimentos vamos realizar. Vamos ver um exemplo. Um casal deseja ter filhos até que tenham exatamente 2 crianças do sexo feminino. Ou seja, o experimento vai parar quando o casal tiver a segunda criança do sexo feminino. Qual a probabilidade da família ter
4 filhos. Ora, Eduardo, considerando que x conte o número de filhos, que seria, no caso, o número de ensaios, até a chegada da segunda criança do sexo feminino, temos que P de x tem distribuição binomial negativa, e nesse caso, o R vale 2, porque ele vai parar o experimento quando tiver a segunda criança do sexo feminino. E considerando a pergunta, o que está sendo solicitado é a probabilidade de x ser igual a 4. E isso é dado dessa forma. O 3 aqui significa os 3 primeiros ensaios, que são fracassos e 1 sucesso somente, vezes 0,5, porque a probabilidade de nascer um filho do sexo feminino é igual à probabilidade de nascer um filho do sexo masculino. E o resultado final dá aproximadamente 18%. Mais um exemplo. Uma empresa petrolífera considera que 20% dos poços explorados têm chance de conter petróleo. Qual o número médio de poços perfurados para que 3 destes sejam produtores de petróleo? Ora, considerando que x conta o número de poços perfurados, estamos diante de uma distribuição binomial negativa, em que iremos parar o nosso experimento quando tivermos 3 poços produtores de petróleo. E como está sendo pedido o número médio de poços perfurados, matematicamente, o que está sendo solicitado é a esperança de x. E nesse caso é igual a R sobre P, considerando que R é igual a 3 e P igual a 0,2. E isso dá 15. Ou seja, em média, a empresa deverá furar 15 poços para que ela obtenha 3 poços produtores de petróleo. Então, terminamos aqui mais essa aula em que aprendemos a distribuição geométrica e a distribuição binomial negativa.